Que demais! Será que é fácil a gente estabelecer limites pessoais? Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o psicólogo Paulo Siqueira, que estávamos morrendo de saudade de Eu também você. morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Obrigado. Pessoal decidido ali, você viu? Gente, Pessoal fiquei forte, surpreso. Abiane. A Eu também. senhorinha, eu vou falar para a senhora, me ensina a ser assim, porque ela é firme. Você viu ali? Eu acho que essa coisa do limite tem muito isso, né? Tem. Da firmeza, não tem? Porque se a gente fala um não querendo dizer sim, já era, né? Porque já demonstra insegurança, a pessoa já vai perceber que ali ela pode acampar. Que ela pode ir além dos nossos limites. Daí fica difícil. Quando a gente fala em limites, como é que a gente pode estabelecer? Vamos dizer assim que a Sim. gente está falando para um geral. Como é que a gente sabe que, passou do limite? Primeiro a gente tem que perceber as emoções que vêm. Se vem aquela emoção que você está sendo desprezado, que as tuas vontades, o teu desejo, o teu jeito de ser está sendo colocado de lado para você colocar a vontade somente das outras pessoas acima de tudo, daí você já percebe, né? Vem aquele sentimento de ressentimento. Se você percebe que você está ressentido, porque quando a gente permite que as pessoas fiquem ultrapassando os nossos limites, vem aquele ressentimento, porque você fala, sim, é isso, abaixa a cabeça, pede perdão em todas as situações, mas lá no fundo a gente fica mal. No fundo a gente fica assim, burra. É Exato. isso que eu ia falar, mas assim, o pior não é, às vezes, não sei, né? Na visão de não falar o não, mas de tentar que a pessoa te recompense por aquilo. Eu não falei não pra você, eu te ajudei e você não me deu, não me atendeu como eu te atendi da mesma forma. Exato. Isso é muito frustrante, né? É muito Isso frustrante. dói demais. A gente dá muito para as pessoas aquilo que a gente tem. E a gente sempre espera que a pessoa dê aquilo também, mas sempre a nossa visão. E por isso que a gente precisa trabalhar muito isso, de entender que aquilo que eu dou, a minha forma, às vezes, de demonstrar carinho, amor, é muito diferente da outra pessoa. E a gente precisa entender também quais são os nossos limites. Eu gosto de dar o exemplo que os limites são o muro de uma casa, né? Tem aquele muro que às vezes ele está muito bem construído, mas às vezes ele está fechado demais. Sim. Tem aquele muro que ele tem um portão que abre para as pessoas certas, que abre no momento certo, que não é aquele muro totalmente fechado. E tem aqueles muros que são muito frágeis, que está cheio de buraco, qualquer um entra, qualquer ladrão entra. Aí essa pessoa ela precisa fazer uma reforma, ela precisa restabelecer esses limites. Aí ela precisa, né, contratar um engenheiro ali para entender quais são os limites, aonde que ela está permitindo que as pessoas estejam ultrapassando esses limites. Porque quando as pessoas ultrapassam um limite, até a gente pode falar nessa questão, até pegando a alegoria que eu estou usando aí do muro, da questão da insegurança. Sim. Porque quando eu falo sim para tudo, às vezes entra a insegurança, porque eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de não ser bonzinho e não ser bom, de não agradar as pessoas. Só que daí eu vou me colocando de lado. E egoísmo é muito diferente de autocuidado. Egoísmo é quando eu me fecho totalmente, aquele exemplo que eu dei do muro totalmente fechado e ninguém entra, não faço nada para ninguém. Agora, autocuidado é diferente. Autocuidado é quando eu também me dou prioridade, mas eu também dou prioridade àquilo que eu sei que eu posso fazer para o outro. Porque eu preciso me cuidar para eu poder cuidar do outro também. Se eu não cuido de mim, eu só vou cuidando das pessoas, dando sim para todo mundo, fazendo aquilo. No próprio relacionamento, eu vou aceitando toda a carga do relacionamento, sentindo que eu sou culpado em tudo que acontece e a pessoa pode até acabando entrar num relacionamento com um narcisista, por exemplo. Uma pessoa que não tem limites, ela é assim, um alvo fácil para uma pessoa de transtorno de personalidade narcisista, porque ela percebe, o narcisista ele percebe, ele é astuto, ele consegue elaborar ali como entrar na vida da pessoa, ele percebe, essa pessoa é fácil. E trata como um fantoche. E trata como um fantoche. E essa coisa do limite não é só o simples fato de falar não, né? Não. É muito mais amplo do que isso. Esses dias mesmo aconteceu uma situação comigo, eu olhei bem assim na mensagem e falei assim, não, eu acho que eu não quero isso pra mim e eu vou falar educadamente, que é aquele lance da comunicação não violenta, você não precisa ser violento e Exato. agressivo pra você dizer que você, olha,
dessa vez não vai dar, porque eu tô cansada e eu preciso dormir, enfim, né? E quando eu terminei, foi muito libertador. Mas eu acho que toda ação tem uma reação. Exato. E tudo depende de quem vai escutar. Porque às vezes o nosso medo de falar não é, mas ai, fulano é difícil. Se eu falar não, eu não sei se eu vou aguentar a pessoa. O que vai pensar de mim, mais ou menos ou isso. até o resto do fim do ano, né? Da pessoa falando na minha cabeça. Isso. Exato. Só que aí, eu acho que a gente perde um pouco da credibilidade. E às vezes, quando a gente impõe esses limites, a gente é mais assertivo, mas a gente também enfrenta algumas reações que de repente não vão ser boas, não é? Exato. A gente tem que entender que nem todas as pessoas elas estão prontas para escutar aquilo que elas sempre estiveram acostumadas diante daquilo que a gente dava, diante daquilo que a gente fornecia. Então, tem muitas pessoas, às vezes, elas são criadas a serem boazinhas. Você tem que aceitar tudo, não pode responder um adulto em qualquer situação, né? E que a gente sabe que isso acaba sendo muito ruim, porque tem que ter um equilíbrio, né? O limite para uma criança é importante, mas também tem um limite para os próprios limites aonde colocar. Então a gente precisa entender que muitas vezes a gente foi construído em retalhos. Né? A gente aprendeu uma coisa aqui, ali, daí a gente olha aquele monte de retalho. Não, peraí, esses retalhos aqui não estou conseguindo. Parece que eu estou mais fragmentado do que sendo um ser completo. E nisso a gente vai colocando os nossos limites. Então tem pessoas que não vão aceitar. Às vezes pessoas que só ganhavam, e eu começo a falar, não, as coisas não são bem assim. Elas vão perder. Só que assim, se você começa a colocar o limite, você colocar limite, como você falou, é muito diferente de ser agressivo. Quando você começa a colocar as coisas da forma que você sente que precisa ser para a tua vida, se você perde amizade, se você perde alguém, será que você está perdendo ou você está tendo um livramento? É uma vitória às vezes. Exato. Né? Mas é tão difícil chegar a esse ponto, né? É muito difícil. Às vezes eu também recebo mensagens assim, que eu falo assim, ai, como é que eu vou falar não para isso ou não para essa pessoa? É muito difícil esse limite, é muito complicado. É muito difícil, por isso que a gente precisa trabalhar autoconhecimento, terapia. A gente precisa trabalhar também dentro da terapia as formas de lidar com isso assertivamente. Então, a gente pode pegar vários exemplos. Dentro do próprio relacionamento, dentro de relacionamento com sogra, que eu recebo reclamações das mulheres sempre no consultório sobre a sogra, questão da cunhada que é muito competitiva, do irmão, da mãe que às vezes quer intrometer demais na vida. Então, assim, a gente tem que entender que às vezes nem essas pessoas elas percebem que elas estão sendo assim, porque às vezes elas vêm de um ciclo familiar, de uma continuidade, e elas não percebem, elas estão agindo da forma que elas estavam acostumadas a agir. Então a gente sempre tem que partir do pressuposto. O óbvio sempre precisa ser dito, porque é óbvio para mim, mas não é óbvio para você. Você não tem capacidade de ler meu pensamento. Sim. Então é uma forma simples de falar, né? Às vezes num relacionamento, a pessoa fala algo, chama atenção em público da pessoa, está num relacionamento amoroso ali e faz uma brincadeira que a pessoa não gosta, o que você precisa fazer? No momento depois de você se retirar, porque senão você vai jogar as suas emoções, aí você vai gritar, vai vir aquela criança machucada interior que você vai gritar ali. Não, mas você se retira, respira, tenta falar um pouco com racionalidade depois, em outro momento, né? E fala assim, olha, eu me senti muito triste. Você percebeu o que você falou sobre mim? Você concorda com isso? Ali você desarma a pessoa. Porque às vezes a pessoa, né, numa discussão, por exemplo, a pessoa fala assim, você é burra demais, você faz tudo errado. Porque na hora, às vezes, da emoção, do calor de uma discussão, às vezes a pessoa fala coisas que não quer. Né? Naquele momento, se você contra-argumentar no calor da emoção, vai virar uma briga de cachorro e gato ali. Aí você sai, respira um pouco. Aí você volta e fala, eu me senti muito ofendida, eu me senti triste nessa situação. Você concorda com o que você falou? Porque a gente precisa ponderar, a gente precisa falar. Né? Às vezes uma pessoa, um exemplo, uma sogra, que às vezes ela é muito intrometida na vida ali do casal. A mulher, por exemplo, ela pode chegar muitas vezes para o marido e falar assim, às vezes eu me sinto invadida em casa. Às vezes eu percebo que eu não tenho liberdade, eu percebo que a tua mãe, ela quer lidar com a criação dos nossos filhos, quer mexer nas coisas que não é para mexer. Eu me sinto
muito triste com essa situação, me sinto invadida. Eu gostaria muito que você conversasse com ela sobre isso, né? Ou com a própria sogra, que é um desafio. Falar, olha, eu sei que às vezes você não faz isso por intenção, mas essa atitude que você está tendo, eu acho que não está sendo correta com a gente, né? Você é muito amada, você é muito querida, mas essa situação não está sendo legal. Olha para você ver, é uma construção. Você não está sendo agressivo, você está sendo assertivo. Agora, se a outra pessoa, ela vai aceitar isso, daí já é outros 500. O problema é dela. O problema é dela. Você deu aquele saquinho de problema, você pegou aquilo que você estava carregando, aquele peso, e você deu na mão dela. Paulo, mas é muito difícil. Mas é difícil. Mas é o caminho. É o caminho. Minha avó falava muito isso, né? E eu falo isso muito para os meus amigos, é polidez. Exato. Existem várias formas a gente dizer, né, algumas coisas na nossa vida. E isso é importante. Às vezes eu também fico pensando, vou responder isso? Eu falo assim, vou. Exato. Porque às vezes é necessário você dizer o óbvio para as pessoas, porque elas não entendem o quanto elas estão magoando a outra pessoa, ou o quanto, de repente, estão assediando uma mulher. Exato. Então é necessário você falar isso, olha, eu não estou gostando, esse não é um tipo de postura que eu aceito, eu sou uma mulher casada, por exemplo. Exato. Então acho que isso é mais bonito de se dizer, é mais verdadeiro, né? Do que, de repente, você brigar, porque é bem o que o Paulo falou. Na hora da raiva, a gente não vai se controlar. Exato. Então dá aquela respirada e fala, peraí, que agora eu vou resolver essa situação, né? Exato. As nossas emoções, elas vêm como uma avalanche e a gente precisa entender as nossas emoções, porque senão a gente deixa que elas nos dominem, porque nenhuma emoção é ruim. Toda emoção, ela vem para nos comunicar algo. Só que se a gente não trabalha essa inteligência emocional, de entender as emoções, entender as nossas relações, entender os nossos limites, olha quanta coisa, né? A gente vai acabar se entregando a essa situação. A gente precisa verbalizar, a gente precisa dizer. Tem muitas coisas que o limite ultrapassa por questões sociais. É muito comum no consultório, né? Às vezes mulheres que não conseguem engravidar, às vezes mulheres que não querem ser mães. E a galera fica perguntando, e aí, não vai ter filho? E aí, não vai... E eu falo para elas, né? Fala assim, olha, eu não quero falar sobre isso. Sim. Isso daqui é um assunto pessoal. Eu não quero tocar, porque senão... Tem gente que fica falando e a gente não sabe a dor que muitas vezes a mulher carrega por causa disso. Não sabe por que não pode ter filho, não quer ter filho, né? Exato. É tal de tentar invadir o muro dos outros, É invadir né? o muro dos outros. E aí é ultrapassar o limite, Exatamente. né? E eu vejo muito isso na internet, por exemplo, né? As pessoas às vezes falam assim, ai, fulano, olha pra você ver, é legal, mas é gordo. Aí eu falo, gente, às vezes você sabe o que a pessoa tá enfrentando. Exato. Ou, nossa, ciclano emagreceu demais, mas você sabe porque a pessoa emagreceu demais, Exato. né? Então parecem coisas bobas e não é que as pessoas são melindrosas, mas todos nós temos uma história, Exato. né? Não é e às mimimi. vezes às vezes é pesado, né? Você sabe que de repente esse mês é um mês difícil para tal pessoa, que ela enfrentou de repente uma perda de alguém na vida dela, que Sim. é uma pessoa compulsiva que está se tratando. Ué, Exato. a gente não sabe, Exato. né? E eu falo na dúvida, fique em silêncio, porque é muito ruim a gente ultrapassar, né, o caminho que a gente tem que fazer e magoar as pessoas de uma forma que a gente não precisa. Sim. E se a gente ultrapassou, que você seja uma pessoa verdadeira e fale, pra gente não fazer isso com outras. Exato. Porque acho que essa liberdade que todo mundo deu de ultrapassar é que fez a gente ficar sem noção. Exato. Não é? A nossa cultura no Brasil é aquela cultura muito próxima, de calor humano, só que ao mesmo tempo a gente acaba invadindo demais, né? Essa liberdade que a gente dá para o outro, que muitas vezes a gente não vê em outros países, esse calor que é muito bom, só que daí tudo na vida tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Achar o equilíbrio em cima disso é difícil, né? E entender a dor do outro, como você falou, né? Esses dias eu escutei uma frase que eu gostei muito, mimimi é a dor do outro que você não entende. Sim. Né? Então Perfeito. a gente precisa entender que não é que a galera tá chata, não, é porque a gente está podendo expressar, a gente está podendo colocar os limites das nossas dores e falar, não, aqui é um campo que eu não quero que você invada, aqui não. Educadamente assim. Educadamente. Porque eu acho que vai doer até mais. Não vai? Você vai vai. falar assim, poxa, pisei na bola. Sim, Né? E sem a gente dúvida. saber pedir desculpa. Né? Desculpa por ultrapassar seu limite, não foi a intenção, né? É isso aí. Ou se de repente foi, falar, opa, com essa pessoa não posso fazer mais, não posso Sim, mais brincar, né? sim. E levar dessa forma. E entender que vão ter dores. E essas atitudes vão ter dores, vão ter perdas, mas é melhor você sentir uma dor de uma vez do que ficar sentindo essas dores de ter o teu limite sendo invadido
por tanto tempo na tua vida. Então, enfrente de uma vez, você vai ver que você vai se sentir muito mais leve, muito mais feliz do que ficar se sentindo tão ressentido durante tanto tempo. E cada um que cuide da sua vida. Cada um cuida da sua vida, com certeza. E a mochila vai ficar mais leve. Com certeza. Eu brinco assim, quem faz difícil terapia demais. começa a ver que tem tanta coisa para resolver que não consegue mais ter tempo para ficar olhando a vida dos outros. Não é possível. Como é que consegue cuidar da vida dos outros, Exato. gente? Eu não consigo Você cuidar não da acha minha. tempo. Exatamente. Olha, tem tanta coisa pra gente se descobrir, Tem né? muita gente, é um universo incrível dentro da gente. Daí quando você começa a olhar para você começa até a entender mais o outro, você começa a ter mais empatia, você começa a se colocar mais no lugar do outro, entender que a dor do outro é a dor do outro, a sua dor é a sua dor, dores não se comparam, né? Emoções, vivências não se comparam. Você vai entendendo o teu limite, você vai começando a entender muito mais o limite do outro. Do outro, exatamente. Perfeito. Quando a gente se respeita, a gente consegue respeitar o outro, Muito, né? muito. E a gente tem a paciência, talvez, até pra falar, peraí, eu vou com cuidado, porque eu acho que ela não tá bem, não sou Exato. eu, né? Ou ele não está bem. Exato. Mas é desafiador, tá? Não, claro que é. Não é fácil. A gente acha que vai para terapia, o psicólogo vai lá lhe dar a receitinha, mas é só fazer isso, é simples. Não, eu falo, terapia, lidar consigo mesmo, buscar se entender é desafiador e é difícil. Não é para os fracos, não. Não é para os fracos. Que sejamos fortes, né? Que a gente acredite nesse potencial que a gente tem, respeite nosso tempo, né? Sim. Que é o nosso corpo, a nossa vida, a nossa oportunidade todos os dias, viu? Você de casa, aproveita, porque Paulo faz vários vídeos que você vai rir e falar assim, gente, sou eu. Cada peruquinho ali, Isso é né? maravilhoso, maravilhoso. Então aproveite e faça perguntas para ele também. Sim. @psi, é isso, né? Isso, Psi. Paulo Siqueira. Isso, Psi Paulo Siqueira, assim. Pronto, tá aparecendo aí pra você na tela. Um beijo pra Beijo, você. Abi. Obrigado, Léo. Obrigado, Doutor, muito Obrigada. obrigado. Viu? Como sempre, demais, né, Abi? Muito, né? Deu uma esvaziada Deu na uma mochilinha aqui. esvaziada, é. Que bom. Você já foi pensando o que dá pra estar respondendo, né? Já vou começar a me organizar melhor. Já fizemos uma terapia, uma pois é. terapia aqui. Obrigado. Mas a gente fala, a gente sempre aprende com vocês, Muito, isso é bom, muito né? bom. Mesmo, muito mesmo. Você de casa gostou? Então aproveita, não sai, daí a gente vai para um rápido intervalo, ainda vai resenhar um pouco aqui e daqui a pouco a gente volta.